Imagine-se na seguinte situação. Você foi convidado por um produtor rural ou por uma associação de produtores a produzir um formulado específico para essas propriedades. E você deve estar se pensando: é simplesmente olhar a disponibilidade dos fertilizantes simples na região e fazer a mistura. Mas isso não é verdade. Eu sou a professora Laíse Vilela, professora de Ciência do Solo da Universidade Federal de São Carlos, e vou te explicar quais são os fatores que você deve considerar na hora de efetuar uma mistura. O primeiro fator a ser observado nesses fertilizantes simples que você está cogitando para o formulado, para a mistura de fertilizantes, é o custo do nutriente, ou seja, quantos reais valem cada quilo do nutriente dentro do fertilizante. Se você não sabe calcular esse valor, eu te aconselho que pegue o link da nossa aula na descrição do vídeo, no final da aula, e aprenda então a calcular esse valor. Além disso, nós precisamos considerar a compatibilidade entre esses fertilizantes. A compatibilidade ela ocorre a partir do momento que você verifica a manutenção das propriedades desses fertilizantes mesmo após a mistura de 2 ou mais tipos de fertilizantes. Nós podemos observar por esse gráfico aqui, construído por Gilbertson e Wallin de 2016 e com algumas adições aqui a partir do Boletim 100 de 2022, que nem todos os fertilizantes são compatíveis. E de acordo com a compatibilidade, nós podemos classificá-los em 3 grupos principais. Aqueles que são compatíveis, ou seja, você pode misturar em qualquer proporção e em qualquer momento para fazer a mistura e você não terá problemas com perda de qualidade ou riscos de segurança. Nós temos aqueles que têm compatibilidade limitada, eles podem ser misturados, mas em proporções limitadas ou em um tempo definido antes da aplicação, para que não haja tempo de reações que vão afetar a qualidade final do fertilizante desse formulado. E nós temos aqueles do grupo de não compatíveis, significa que esses fertilizantes não podem ser misturados de forma alguma. Como exemplo de compatibilidade, nós podemos citar aqui a possibilidade de mistura da ureia com o MAP ou DAP. Você pode misturar em qualquer proporção, em qualquer momento antes da aplicação e você não vai ter perda de qualidade com essa mistura. Agora, se nós formos misturar, por exemplo, o nitrato de amônio com o sulfato de amônio, nós já teremos uma compatibilidade limitada, porque ambos os fertilizantes são bastante higroscópicos, então você pode ter aí uma dificuldade muito grande, tanto na estocagem desse formulado após a mistura, quanto na aplicação dele, se no momento de aplicação você tiver ali uma umidade relativa do ar muito alta. Além desses fatores, nós precisamos nos deter na concentração dos nutrientes em cada uma dessas fontes, pois o volume de aplicação vai ser determinado por essa concentração e pode ser que em caso de fertilizante simples de concentração muito baixa, você ultrapasse a quantidade final de formulado que você pretende produzir. Por exemplo, pode ser que você escolha o superfosfato simples para produzir um formulado e como o superfosfato simples ele tem apenas 18% de P2O5, você necessite de grandes quantidades desse fertilizante e acabe ultrapassando ali a 1 tonelada que você pretende produzir. Nesse caso, você pode então substituir essa fonte por outra mais concentrada, que seria, por exemplo, o superfosfato triplo, que tem 41% de P2O5. Além disso, nós precisamos considerar a necessidade de uso de material inerte. Você pega fertilizantes com baixa concentração, ele não vai fechar a 1 tonelada e você vai precisar encher o seu formulado de material de carga, o que geralmente deve ser evitado. Além disso, você precisa buscar quais são as variações disponíveis no mercado, porque você também não pode optar por fontes que sejam mais concentradas ou menos concentradas, que não tenham disponibilidade ao redor ali da propriedade, pois você vai onerar demais a adubação da cultura por causa do frete. A umidade relativa do fertilizante também precisa ser considerada, pois ela vai afetar diretamente lá nos problemas de compatibilidade entre esses fertilizantes. Isso é muito comum para todas as fontes de fertilizantes que têm nitrogênio na forma amoniacal. A ureia também é bastante higroscópica e isso dificulta muito tanto a mistura quanto a aplicação em dias chuvosos ou dias com a umidade relativa do ar muito alta. Outro fator é o pH do fertilizante, pois isso vai afetar a compatibilidade
ali no momento da mistura e também os efeitos no solo. Quanto à compatibilidade, nós podemos dar o exemplo da mistura do sulfato de amônio com termofosfatos. O termofosfato ele tem um pH de 9,3 e o sulfato de amônio tem um pH de 4,2. A partir do momento que você mistura esses dois fertilizantes, o termofosfato vai fazer com que o pH ao redor do grânulo de sulfato de amônio aumente bastante. O que vai acontecer? Aquele amônio presente no sulfato de amônio, ele vai então perder prótons para a solução do solo e vai se transformar em NH3, que é a amônia. Todos nós sabemos que a amônia é um gás e ela acaba então volatilizando para a atmosfera. Ou seja, por conta da incompatibilidade causada pelas grandes diferenças de pH do sulfato de amônio com o termofosfato, você vai reduzir a qualidade do seu fertilizante por causa do aumento das perdas do nitrogênio pela volatilização de amônia. Além disso, nós precisamos considerar a granulometria desses fertilizantes simples utilizados, porque a diferença na granulometria, peso, densidade, tamanho da partícula, vai fazer com que haja segregação das partículas no momento que o trator e o implemento esteja ali se movimentando na área, e segregando, as partículas mais densas tendem a ir mais para baixo. Isso vai resultar numa má distribuição desses nutrientes em toda a área e, consequentemente, você vai ter problemas nutricionais e problemas de quedas de produção por causa dessas deficiências induzidas oriundas da má distribuição. Nós temos que nos lembrar também da solubilidade dos componentes. Isso é principalmente verdade para os fertilizantes fosfatados, em que nós temos aí diferentes níveis de solubilidade. Temos aqueles com maiores porcentagens de fertilizante solúvel em água ou em ácido cítrico ou ainda em citrato neutro amônio, e isso está relacionado diretamente com a solubilidade desse fertilizante no solo. Então, se você pretende disponibilizar rapidamente esse nutriente para a planta, é interessante que você utilize aquelas fontes com maior solubilidade, e o inverso também é verdadeiro. Lembre-se também de considerar o índice salino do fertilizante. O índice salino refere-se à capacidade que um fertilizante tem de elevar a condutividade elétrica da solução do solo. E quando você tem fertilizantes com elevado índice salino associado com altas doses, você pode prejudicar a planta de diferentes maneiras. Você pode promover a queima de sementes no solo, a queima das folhas, caso você esteja aplicando por adubação de cobertura, ou ainda promover a seca fisiológica da planta, em que a planta perde água para o meio porque ao redor da raiz a concentração é mais alta e a fim de manter o equilíbrio osmótico, essa planta acaba então perdendo água e vem então a morrer. Como exemplo de índice salino, nós temos o cloreto de potássio, que tem um índice salino de 116. Temos ainda um outro tipo de índice a ser considerado, que são os índices de acidez e ou alcalinidade, tá? Quando esse índice é positivo, significa que esse fertilizante traz mais acidez para o solo. Quando esse índice é negativo, significa que ele vai então promover mais alcalinidade no solo. Nós temos aqui o exemplo da ureia, que tem um índice mais 71. O que significa isso? Que a aplicação de 100 kg de ureia no solo vai então promover uma acidez suficiente que há necessidade de aplicar 71 kg de carbonato de cálcio para neutralizar toda essa acidez advinda da aplicação desse fertilizante. Olha só, no caso do sulfato de amônio, seriam necessários então 110 kg de carbonato de cálcio para neutralizar a acidez proveniente desse fertilizante. O nitrato de sódio, por outro lado, ele tem um índice negativo. O que significa isso? Que ao adicionar 100 kg desse fertilizante no solo, seria como se você adicionasse junto 29 kg de carbonato de cálcio, ou seja, está trazendo a alcalinidade para o solo. Viu só como você não pode simplesmente pegar os fertilizantes e misturá-los para aplicação na cultura? Há diversos fatores que você precisa considerar. Se você não se atentar a esses detalhes, você pode acabar desperdiçando dinheiro, prejudicando a qualidade, a eficiência de adubação e ainda causando danos severos à planta e, consequentemente, à produtividade. Ficou com alguma dúvida? Deixe aqui pra gente. E não deixe também de visitar o nosso site, portalgeps.com, porque lá você encontra todo o nosso conteúdo na melhor sequência de estudos possível. Um abraço e até a próxima!